Tá, então como eu havia falado para vocês, né, tá aqui uma ilustração com todas as placas, né, tectônicas que circundam o planeta, as principais, né, que formam o planeta, esse mosaico, né, da crosta terrestre. Então vejam aí que o Brasil se encontra, né, numa posição privilegiada, quase todo o seu território no centro da placa, longe das zonas de contato, ó, que em azul são as zonas de subducção, que é quando uma placa entra embaixo da outra, né, causando movimentos diversos, tanto orogenéticos quanto epirogenéticos, e as zonas de contato, convergência e divergência, aproximação e afastamento. Então, além de não termos, né, isso nos proporcionar um alívio em relação à questão de terremotos e também, consequentemente, maremotos, de tsunamis, né, e também atividades vulcânicas, dá a nós, né, uma grande possibilidade de formação de recursos financeiros devido à grande quantidade de recursos naturais, né, minerais disponíveis no nosso terreno, no nosso território. Então, dentro dos escudos cristalinos e das bacias sedimentares são formados diversos, né, tipos de minerais nas bacias sedimentares, os combustíveis fósseis, né, os hidrocarbonetos, o petróleo e também aí o gás natural e o carvão mineral, que são fontes de energia indispensáveis para o desenvolvimento do planeta, né, desde a Revolução Industrial. Então, 36% do nosso território são escudos cristalinos e 64% são bacias sedimentares. Eu tenho aqui material que separei para vocês, é um dicionário chamado Dicionário Geológico Geomorfológico, né, aqui, e é um material que eu uso bastante nos meus estudos de geografia e também geologia e geomorfologia. E por ser um dicionário, ele traz verbetes, né? Então, vejam que ele é bem volumoso, traz bastante coisa. E eu abri aqui na página sobre bacia sedimentar, né? Então, ele traz um conceito, não vou ler todo, porque ele traz um conceito bem grande, mas ele diz assim: depressão enchida com detritos carregados das áreas circunjacentes. Então, o que é isso? Você tem uma depressão, né, uma forma côncava, eu já falei há pouco, né, cheia de sedimentos. Então, só para mostrar aqui um material que vocês podem pesquisar, se ficarem com dúvida em algum conceito que é apresentado aqui, Dicionário Geológico e Geomorfológico. A biblioteca, né, embora vocês não estejam podendo acessar, também tem muito material bom, como um livro chamado Decifrando a Terra. Tá? O livro Decifrando a Terra, ele é um livro feito pelo pessoal da USP, Universidade de São Paulo, e é um dos melhores materiais em termos didáticos, né, para falar sobre geologia, geomorfologia, enfim, falar sobre o planeta. Tanto é que ele é chamado Decifrando a Terra. Outro material, né, que tem aqui também, eu sempre gostei de trabalhar com essa área, é um livro sobre erosão, conservação dos solos, né, lembrando que os solos são frutos, né, do processo de desagregação das rochas, como vocês já estudaram também na disciplina de solos no ano passado, falamos também de geografia. Então, sempre tem aqui um material que a gente vai falando, e esse aqui também que eu uso bastante para montar as aulas de vocês, chamado de Ecogeografia do Brasil. É um dos grandes nomes, né, da geografia brasileira, que já faleceu, mas é o cara chamado Jurandir, aliás, perdão, confundi aqui com o Lab Sabe, é o Jurandir Rossi, que esse cara aqui, o Jurandir Rossi, autor desse livro, é o autor da atual divisão do relevo brasileiro, tá? Jurandir Rossi, ele é o cara que classificou o relevo brasileiro hoje e que tem a classificação que é usada e válida para nossos estudos. Então, é um material também muito bom. Vale a pena ter para quem estuda mais aprofundadamente. Né? Para vocês, talvez não seja tão interessante pelo caráter específico, tá? Mas são dicas aqui de material. Tem mais outras coisas, mas depois eu posso mostrar para vocês. Tá? Então, seguindo aqui. Estávamos falando, né, da proporção das estruturas geológicas para o Brasil. Então, isso aqui, né, é um mapinha, um esboço, né, da estrutura geológica brasileira. Talvez fique pequeno aí para vocês, mas tudo que tem aí dentro do Brasil, né, essa cor laranja aí meio achurada dentro do território brasileiro, são as áreas de escudos cristalinos. Né? Os que têm o número 1, né, algarismo romano, 1, são referentes aos chamados escudos das Guianas, né, essa parte extremo norte do Brasil.
E aqui está com o número 2, são chamados escudos brasileiros, né? Você vai encontrar em todo o restante do território brasileiro. E aí vem as subdivisões, né? Com as letras. Letra A, B, C, aí até a letra L, cada um com nome, né, dado. Então vamos ver aqui, por exemplo, para Rondônia, né? Estaria aí o estado de Rondônia. Nós temos a grande presença aí do escudo brasileiro, chamado Sul Amazônico, né? Sul Amazônico. E a parte branca, né, no nosso mapa aqui, são as bacias sedimentares, tá? Então, cada uma com um número. Vejam que aqui para nós também, no norte do estado de Rondônia, nós temos a bacia amazônica, tá? Qual faz parte, né, todo o grande rio Amazonas, aqui nessa parte é a bacia hidrográfica do Amazonas, e, consequentemente, é onde se encontra a bacia sedimentar. E também no restante do país, né, também aqui pegando um pouco de Rondônia, temos aqui a número 6, chamada de bacia sedimentar do Planalto Central, né, o central, como está dito aqui, beleza? Que é um outro mais simples, né, mostrando em duas cores, onde tem escudos cristalinos e onde tem bacias sedimentares. Então, aqui não tem uma divisão muito grande, é um mapa mais simples, mas pode diferir um pouco do anterior. Então, vamos lá. Nessa aula, né, a gente vai ver apenas a questão dos escudos cristalinos e depois as bacias sedimentares, tá? Para não ficar muito cansativo. Então, os escudos cristalinos foram gerados há milhões de anos, né? E são os primeiros núcleos de rocha a se solidificarem desde o início de formação da crosta terrestre. Então, se vocês lembrarem, uma coisa chamada ciclo das rochas, tá? Nós vamos ter três grandes grupos, né, de rochas, isso geologicamente falando. Nós vamos ter as rochas vulcânicas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, né? Então, nós vamos ter esses três grandes grupos inicialmente. Então, nós vimos aqui que os escudos cristalinos eles foram gerados há milhões, né, bilhões de anos. Como eu falei aqui para o Brasil, estrutura pré-cambriana, 2,5 bilhões de anos. E são os primeiros núcleos de rocha que se solidificaram desde a formação da crosta. Ou seja, imagine-se quando a crosta terrestre se formou, esses núcleos rochosos foram se solidificando, né? Rochas magmáticas, ou seja, aquelas formadas a partir da solidificação do magma, né? Seja na superfície ou no interior da Terra, né? Na subsuperfície. Então, os escudos mais antigos, eles formaram, né, no Arquezoico, 3,5 bilhões de anos, e há 2,5 bilhões de anos, como eu falei, por exemplo, no Pré-Cambriano, né? Constituído aí rochas magmáticas, né, intrusivas. Quem lembra do ano passado, né, uma rocha magmática intrusiva é aquela que se forma ainda no interior da Terra, né, antes do magma emergir para a superfície. Temos como exemplo aqui os granitos. E grande parte também rochas metamórficas, como os gneiss. Né? E também temos outros tipos de rochas metamórficas, os mármores, né, em geral, também são formas de metamorfismo das rochas. Então, esse material está sujeito à erosão desde o pré-cambriano, né, e equivale a 32% das áreas dos escudos cristalinos. 4% restante, já que são 36%, né, que a gente já viu no outro slide, se formaram no Proterozoico, né, entre 2,5 bilhões e 542 milhões de anos atrás, que são principalmente rochas metamórficas. Tá? Então, os escudos cristalinos são dobramentos antigos, né, surgindo aí do choque dos continentes, tá, ao longo do período pré-cambriano, quando ainda a Pangeia estava em formação. Lembrem, né, da Pangeia, quando todas as terras, né, a palavra pan quer dizer todo, né, o termo pan, do latim, também do grego, pan quer dizer tudo, e Geia, né, aqui, Gaia, Geia, quer dizer terra. Então era toda a terra, tudo junto, né? Então depois formação de Laurásio e Gondwana, os dois supercontinentes, e a conformação do mundo moderno. Então os escudos cristalinos se formam nesse período, enquanto Pangeia ainda se formava, tá? Então é muito antigo mesmo. Então a importância dos escudos cristalinos, né? A importância econômica. Por que a gente estuda isso, né? Professor, pelo amor de Deus, o que é que eu quero saber de rocha, né? De formação geológica, estrutura geológica,
para que isso me serve, né? O que é que eu preciso saber disso? Você precisa saber por diversos motivos, né? Mas principalmente em relação à economia. A economia do nosso país, além de se divulgar tanto a questão do agronegócio, mas temos um grande contribuinte do PIB, como vocês viram na última aula, né, sobre balança comercial, que o minério de ferro bruto, ele é um dos grandes contribuintes do PIB brasileiro. Tá? Então não é só, nossa riqueza não está só no agronegócio, nas terras agricultáveis, está no subsolo, tá? Dentro da nossa estrutura geológica. Então qual a importância econômica, né, dessas estruturas geológicas? Por que eu preciso saber um pouco de geologia, né, para poder saber de economia? Então, esses conteúdos são extremamente interligados.